Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Estamos agora partindo para o nosso quinto estudo e nós vamos tratar hoje sobre o sal. O Senhor fala no versículo 14, versículo 13 e 14 e 15, fala sobre o sal e vai falar sobre a luz do mundo. Depois você lê em casa com calma para nós ganharmos tempo. O Senhor termina essa parte das bem-aventuranças. E quando ele termina a parte das bem-aventuranças, ele já entra, falando sobre o sal e falando sobre a luz. Irmãos, vamos entrar nesse contexto. Vamos entrar aqui no texto, no contexto, analisar direitinho por que o Senhor está falando isso. Eu gosto muito do Rabino Moshe Keller, que ele fala que nós somos seres pensantes. Então, vamos pensar direitinho no texto e analisar aquilo que nós lemos, com inteligência, com sabedoria e com raciocínio. Bom, o Senhor ele está em cima de um monte e ele está ensinando aquela multidão que está ali embaixo. Tem uma multidão ali olhando para ele e ele está ensinando aquela multidão. E ele vem trazendo exatamente textos, palavras, contextos, hebreus para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Presta atenção. Primeiramente é para o povo de Israel. É muito claro a gente pensar isso, tá, irmãos? Isso é muito necessário. Por quê? Porque naquela época ele não pregava para os gentios. Jesus ele não pregava para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os outros povos que não eram israelitas, não eram hebreus, não eram judeus. Então por isso que ele falou, eu vim para os meus. Eu vim para o meu povo primeiro, depois para os outros. Mas primeiro ele veio para o povo dele. Então o que acontece? Ele está pregando para o povo dele. Naquele momento ali, ensinando. Quando ele acaba de ensinar, ele fala assim, vocês são o sal da terra. Aí nós vamos entender o que o Senhor queria dizer. Por que ele fala que eles eram o sal da terra? Porque o sal, ele preserva a terra. O sal, ele preserva até mesmo o alimento, a comida. Se você não sabe, o próprio bacalhau da Noruega, que muita gente gosta, muita gente come, e é caro para encrenca, infelizmente, ele sai do mar, ele é pescado e ele é trazido para cá conservado no sal. Ele não vem congelado, ele vem conservado no sal. Então o sal, ele conserva, e ele dá sabor, ele dá um equilíbrio. Só que nós temos que ser equilibrados. Se você botar sal demais, fica salgado, ninguém come. Se você botar menos sal, fica insosso, também fica ruim. Então, nós temos que ter equilíbrio, e era isso que o Senhor estava ensinando para eles. Olha, vocês são o sal da terra, vocês vão preservar a terra, vocês vão dar sabor à terra, mas ao mesmo tempo, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, irmãos, que o sal, como ele preserva de quê? Das contaminações do mundo. Ele estava querendo dizer, vocês são estabelecidos por Deus, são estabelecidos pelo Pai, para quê? Para poder não serem, primeiramente, contaminados com o mundo e, segundo, para fazerem a diferença. Os judeus, irmãos, eles foram estabelecidos por Deus como povo para fazer a diferença na face da terra, para transmitir, para levar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o verdadeiro Deus para as outras nações. Eles foram estabelecidos por isso. Esse é o propósito do povo judeu. Esse foi o propósito de Deus escolher Abraão. Esse foi o propósito do Senhor pegar uma família e, através daquela família ali, levar Deus, apresentar Deus para os outros povos, para as outras nações. Então, primeiramente, o Senhor está falando com eles, vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, se não tiver gosto, acabou, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e jogado fora. Então, se você não dá sabor aonde você está, se você não dá sabor aonde você frequenta, na tua casa, no colégio, numa faculdade, na igreja, na rua, se você não é visto, irmãos, como crente, como uma pessoa de Deus, desculpa, a própria Bíblia está falando, para nada mais presta. Não presta mais. Para que vai prestar? Porque você perdeu o sabor, você perdeu a sua identidade, você perdeu a santidade, perdeu o brilho do Espírito Santo. Então, para nada mais presta. É isso que o Senhor está querendo dizer para eles.
e agora trazendo para nós, para a igreja. E aí ele fala que nós também, no caso deles, e trazendo para nós, né, no caso deles, eles eram o quê? A luz do mundo para os gentios. Então eles tinham um sabor, né, por causa daquilo que foi ensinado para eles, daquilo que foi passado para eles. E aí eles vieram como luz do mundo, eles vieram para trazer luz para as outras nações, apresentar Deus para as outras nações, apresentar a palavra de Deus para as outras nações, apresentar depois o Messias para as outras nações. Para isso que eles vieram, irmãos. E aí trazendo para nós temos essa mesma incumbência, nós temos essa mesma necessidade, nós temos essa mesma missão de termos sabor, de sermos equilibrados, nem de mais, nem de menos, de trazermos a luz do Evangelho, passarmos a luz do Evangelho para as outras pessoas, né? Nós temos essa incumbência, essa determinação, essa missão, e sermos a luz do mundo também. Né? Nós somos a luz do mundo, por quê? Por causa do Espírito Santo que está em nós. Então nós somos a luz do mundo. A Bíblia ela vai trazer, irmãos, ela vai trazer para nós algo que eu tenho certeza que poucas pessoas já viram isso daí. Ela vai trazer algumas situações com relação ao sal. E tem algo muito importante, porque aqui, vamos lá, vamos ler o texto, né, aquilo que eu coloquei aqui. O sal purifica. Os crentes judeus são o sal que preserva a terra de Israel. Acabei falando sobre isso. E luz do mundo para os gentios que somos nós. Como ensinado em Isaías 49, versículo 6. Vamos lá dar uma olhada para ver o que está querendo dizer a palavra. Isaías, capítulo de número 49, versículo 6. Vamos lá, irmãos, dar uma olhadinha bem rapidinho aqui para a gente poder ganhar tempo. Eu não posso deixar de falar isso, que eu tenho certeza que tem muita gente que não ouviu falar sobre isso. Diz assim, ó: sim, diz ele, pouco é o seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei, olha isso, como luz para os gentios, para seres a minha salvação entre as extremidades da terra. Ou seja, irmãos, os judeus, eles foram estabelecidos por Deus. Não me pergunte por quê. Deus tinha que escolher uma nação, Deus tinha que escolher um povo, Deus tinha que escolher uma família para dali começar a ser divulgado o verdadeiro Deus para as outras nações. Então não adianta a gente tentar excluir o judeu, excluir o povo hebreu, excluir Israel. Irmão, isso não existe. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe. Porque Deus estabeleceu eles, irmãos, como ramos verdadeiros, e nós fomos enxertados. Depois a gente vai falar isso lá na frente, tá bom? Ah, quer dizer que a gente tem menos importância? Não, porque Deus ele não faz acepção de pessoas para salvar. Mas eu também não posso tirar eles do patamar que Deus colocou. Pelo amor de Deus, isso não existe. Então o que acontece? O Senhor ali, ele está falando para os judeus, ele está falando para os hebreus, ele está falando para o povo de Israel. E aí ele estabeleceu o povo de Israel para isso. Agora, consequentemente, como chegou até nós o Evangelho, como chegou até nós aquilo que Jesus pregou e ensinou, porque ele era judeu, como chegou até nós aquilo que os discípulos, os apóstolos trouxeram, porque os apóstolos também eram judeus, e trouxeram para nós também aquilo que foi estabelecido, a sã doutrina, a palavra, a lei, e aí etc, 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 chegou até nós. Então agora nós também, como ramos enxertados na videira verdadeira, né, nós também temos essa missão. Nós temos a missão de fazer a diferença no mundo. Nós temos a missão de dar sabor ao mundo. Nós temos a missão de sermos luz do mundo também. Também foi passado para nós. Deu para entender, irmãos? Então vamos lá, com relação a isso, tem algo também muito importante, que eu também tenho certeza absoluta que você também não ouviu falar. Com relação à palavra do Senhor, tem algo muito importante, que é a aliança de sal. Deus ele estabeleceu uma aliança de sal, está aqui em Números, no capítulo 18. Se você quiser ler a partir do versículo 8 em diante, mas eu vou tratar
sobre o versículo 19, que diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta. O que é uma aliança de sal? Também pode ir em Levítico, no capítulo 2, versículo 13. Aliança de sal perpétua, aliança de sal que não se dissolve, aliança de sal que não perde o sabor. Deus fez uma aliança de sal com Arão e a sua casa. Deus fez uma aliança de sal com o sacerdócio levítico, que eles seriam mantidos. Eles seriam, irmãos, é muito tremendo isso, porque aqui no versículo 20, o Senhor fala assim, ó, vamos lá, versículo 20, Números, capítulo 18, versículo 20. Diz também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O que o Senhor está querendo dizer para Arão? Arão, você não vai ter terra, a tua família não vai ter terra, a tua família não vai plantar, a tua família não vai colher, mas eu, Arão, vou ser a tua herança, eu vou ser a tua porção. Por que Deus está falando isso para Arão? Porque as outras tribos plantavam, as outras tribos colhiam, e eles traziam uma parte para o tabernáculo, traziam uma parte para o templo quando foi erguido. Isso aí é o dízimo, irmãos. É o dízimo que era levado. As ofertas alçadas que eram levadas. O que são ofertas alçadas? Ofertas altas, valores altos, coisas altas. Era levado para quê? Para manter a família de Arão, para manter o sacerdócio, para manter o templo funcionando. Era para isso que era levado o dízimo, mas eu também não vou falar sobre isso agora. É mais lá na frente. Vamos tratar sobre esse assunto. Então, irmãos, era uma aliança perpétua que Deus estava estabelecendo com Arão, estava estabelecendo com o tabernáculo, com a sua casa. Depois, a segunda aliança, vamos falar sobre Davi, para eu poder terminar, porque já passamos de 10 minutos. Vamos falar sobre Davi. Deus, ele estabelece uma aliança com Davi. E essa aliança que Deus estabelece com Davi e com a casa de Davi, irmãos, diz assim, 2 Crônicas, no capítulo 13, versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal, ou seja, uma aliança de sal que Deus fez com Davi, uma aliança perpétua que Deus fez com Davi, uma aliança que não se dissolve, e através da linhagem, da descendência de Davi, chegou o Messias, chegou o Senhor Jesus até nós. Então, irmãos, quando você ouvir falar de sal, o sal ele dá sabor, o sal ele traz um equilíbrio. E aí eu vou falar algo para você. No templo, os sacrifícios eram salgados, né? Sacrifício aromático, suave, como a corbã. Paulo chega a falar sobre isso, que ele estava sendo oferecido como sacrifício para esse mundo, como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável. Nós somos oferecidos porque nós somos também um sacrifício de Cristo aqui na terra. Por isso que a pessoa fala assim, nós temos que fazer o nosso sacrifício. Sacrifício é isso, irmão. É você manter uma vida santa, manter uma vida separada, é você fugir das contaminações, é você fugir daquilo que não presta, daquilo que não edifica, daquilo que não traz para você uma vida sadia, uma vida espiritual sadia. O sal é aquele que faz com que o mundo não estrague. E aí é algo muito importante, eu não posso deixar de falar isso. Sodoma e Gomorra, presta atenção, Sodoma e Gomorra ela não foi destruída por causa dos pecados deles. Não, porque eles pecavam muito, o pecado chegou até as narinas de Deus. Sim, mas lembra da conversa com Abraão, que os anjos tiveram com Abraão? E Abraão teve aquela conversa, Senhor, se tiver 50 justos, não, a terra não vai ser destruída. Se tiver 40, aí ele vai descendo. Se tiver 30, ou seja, ela foi destruída porque não tinha justo suficiente ali. Não tinha justo suficiente ali. Então o que acontece? Existe um equilíbrio na terra. E a terra não é destruída por causa disso. Por que vai vir agora aquilo que está por vir?
Exatamente por isso, porque não tem um número de justos, infelizmente, suficiente na face da terra, irmão. Porque a terra, as pessoas não descem, as pessoas não se consertam, as pessoas não se humilham perante Deus, não se humilham, não consertam seus caminhos. Por isso que está lá, 2 Crônicas 7,14, meu povo que se humilhava, você já conhece esses versículos aí de cor salteado. Então o que acontece? Se as pessoas se humilhassem, se as pessoas se consertassem, a terra não seria destruída. Mas como não acontece isso, então o sal é aquele que faz com que o mundo não estrague. Amém? Então vamos lá, para terminar, nós temos um pacto de sal com Deus? É a pergunta que eu faço para você. Nós temos um pacto de sal com Deus? Como anda a minha vida? Como anda a sua vida? Como anda o sal na minha vida e como anda o sal na sua vida? Amém? Espero que você tenha gostado. Não deixe de colocar os seus comentários, tá bom? Não só aqui, mas no grupo também. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.